Por volta de julho de 2003, Felipe Teixeira me convida para fazer um livreto artístico alternativo chamado fanzine. Eu disse não. Anos depois, eu já tinha feito um monte de fanzines. Os encontros e pós-encontros que fizeram eu me perder entre zines e zineiros dentro da cidade de Fortaleza são também o tema deste documentário. Mas ele é mesmo sobre heróis infiltrados. Foi assim, corria o ano de 1995, ou era 6, acho que era 95. E aí foi quando eu estava no meu terceiro ano e eu costumava ir muito ao cinema, eu costumava gazear muita aula pela cultura alemã para assistir filme de graça. E no meio dessas coisas todas, de festival e tudo, eu conheci a Thaís Aragão, que estava no primeiro ano do jornalismo na UFC. E foi ela que me mostrou o primeiro fanzine, que era o Grapete. E aí, quando eu vi, eu perguntei o que é isso. Ela falou, é o meu fanzine, é uma espécie de jornal, só que é você que inventa tudo, você faz tudo e tal. E aí, na hora que eu olhei, eu pensei, lógico, que legal, né? Todo mundo devia fazer, isso é tão óbvio. Pô, todo mundo tem um bocado de coisa para fazer, para falar, e pensa e tal. Por que todas as pessoas não têm um próprio fanzine? Desde quando você é tido como criativo, né, da família, da escola, da sala, você já é em potencial um fanzineiro. Então, o fanzine, para mim, não é só aquele papel que está ali escrito e distribuído, né? Tem muito mais a ver também com o conceito. E eu acho que... Então, quando eu penso assim, quando foi meu primeiro contato com o fanzine, eu acho que é quando eu comecei a fazer as capas dos meus cadernos. A gente vai recebendo na rua e de amigos, né? E aí você recebe o papel e fica meio curioso para saber como é o formato, o que aquilo significa e você acaba querendo fazer também algum fanzine, então... e aí eu fiquei sabendo dos índices depois. Pelo menos aqui na cidade começou em relação ao pessoal que tinha bandas alternativas, fazia shows independentes por aqui e eles divulgavam as bandas, divulgavam os shows por meio dos fanzines. Os fanzines eram distribuídos geralmente nessas festas e tal, e seguindo até uma certa linha do que acontecia no resto do país, assim, que estava ligado a essa coisa de bandas independentes, quadrinhos também, e esses meios mais alternativos de música, de arte, de cultura underground. E aí a gente também teve uma tribo punk aqui em Fortaleza, e também teve, né, e ainda tem uma tribo de desenhistas aí, um grupo de desenhistas que produz, e os poetas que lançavam suas publicações meio híbridas, né? Entre revistas independentes e propriamente fanzines. Autodestruição, displicência com razão, automutilação, hoje meu limite é o chão. Depois da minha primeira oficina, que foi em 2000, aconteceu uma história de 1 ano e meio no Teatro Zé de Alencar, a convite da Isabel Gurgel, que na época era diretora de ação cultural de lá. Ela me convidou para fazer oficinas de fanzine dentro do Teatro Zé de Alencar, cujo tema seria o centro da cidade. Participei dessa oficina e aí vi como é que o método de colocar para o papel, margem, toda aquela historinha lá. E eu participei desse fanzine coletivo. E foi onde faziam o ioiô, que era o zine que a gente fazia lá na oficina. Foram 7 oficinas ao longo de 1 ano e meio. Cada turma era aberta, de pessoas muito diferentes entre si, com interesses muito diferentes entre si, mas com algumas coisas em comum. Uma curiosidade muito grande por fanzine e uma vontade muito grande de experimentar outras linguagens.
As pessoas que passavam por uma oficina voltavam na próxima para começar a distribuir o que elas tinham feito. Alguns fanzineiros que estavam aí por Fortaleza apareciam na oficina para visitar, para ver as pessoas, para ler alguns fanzines. Então começou a se criar um espaço não só de produção, mas de encontro e de conversa sobre fanzines. Chega um momento em que o corpo, que a alma exige corpo, né? Você se doa nas palavras, nas cartas, nos scraps, nas coisas, e tem uma hora que você precisa abraçar a pessoa, saber se a pessoa é aquilo tudo ali, né? No final da última oficina, ficou, e agora? A gente vai fazer o quê, né? Vamos fazer um evento aí pra gente se encontrar, tipo uma feira de fanzines. O sol, as ruas, meus óculos escuros com lentes sujas pisando os muros. Eu desconfio que você quer que eu pense. Eu desconfio que você não quer que eu fale. Conheci outros fanzines e outras pessoas e achei uau, né? E todo mundo era convidado e anfitrião ao mesmo tempo. Então, você tinha um espírito de acolhida de quem nunca tinha ido, e quem nunca tinha ido tinha um espírito desbravador. Começaram a aparecer pessoas de muitos lugares, né? Tinha uma mistura enorme, assim, um monte de gente que vinha lá da Aldeota, que vinha do Conjunto Ceará e se misturava. E aí começou, eu cheguei a ver zines muito cheio de gente. E eu lembro de outro também que foi muito engraçado, onde eu conheci muita gente e onde entrou uma leva boa, uma geração boa, que foi 2005 na Biblioteca Pública, em julho. Eu acho que foi tipo pelo Dia do Amigo. E aí eu não sei porquê, mas foi um dos índices mais bombantes da história. E aí a gente tava com a produção engatilhada assim, meu irmão, vamos nessa, vai rolar, vai ser massa, vamos lançar nesses índices e tal. E aí eu tava dando uma entrevista, aí o Thiago chegou. Aí eu tava meio que, sei lá, esperando assim, aí eu... Ih, Thiago, trouxe a parada. Aí ele, todo sério assim, né, todo... Irmão, trouxe, tá aqui, tá na mochila, vamos ver, ó. Aí na mesma hora, assim, a repórter se virou e... O que é? É a fumo e tal? Acho que faz os índices serem memoráveis é o pessoal que vai, quem você encontra, tem gente que você encontra só nos índices. Então o que faz os índices ser interessante é tipo, aparecer muita gente querida pra você, então... Porque é isso, assim, você encontra pessoas que eu acho que assim, durante um tempo as pessoas não se conheciam, ou por Orkut, ou só por carta, não se conheciam fisicamente, não se pegavam, né, não se tocavam, enfim. Conhecer as pessoas, inclusive, de jeitos diferentes, que é você... Ou você pode encontrar uma pessoa que você nunca viu nos índices e ele é um estranho, você nunca ouviu, não sabe onde ele vem, e puxa conversa, troca alguma ideia e fica ali. Ou então você pode, às vezes, conhecer a pessoa pelo fanzine, porque você pegou um dia, depois você pegou pela mão de alguém, chegou por carta, você às vezes se corresponde depois é que você vai conhecer a pessoa presencialmente. Tem isso que é uma forma de conhecimento que a gente geralmente não experimenta muito, não é muito comum a gente experimentar no dia a dia. E ele tinha também essa marca que era... Os zines tinham que acontecer num espaço de preferência público, aberto, acessível, fácil de chegar de ônibus. E aí fazia com que as pessoas espalhadas pela cidade conhecessem outros lugares da cidade que elas não estavam acostumadas a ir. E então tinha a ver com explorar o lugar onde a gente mora, olhar de outra forma, compartilhar. E que despertassem a atenção dos curiosos, no meio da rua, que era a coisa mais legal que eu achava, assim. Eu sempre achei que os índices fossem mais uma intervenção do que qualquer outra coisa.
Tais é aquele bicho que come tudo. A galera chega, troca os índices, conversa e tal, e aí vai pra casa, vai pra outro canto e tal. Então a Thais seria meio isso. É uma coisa transitória que acontece ali, porque aquelas pessoas se encontraram e depois acaba. O principal ponto positivo dos índices é essa questão assim de você abrir portas, assim. Você de repente ter contato com alguém que fale a sua língua e de repente falar, tipo, a gente fala a mesma língua, vamos conversar e tal. Hoje é muito difícil você se situar e você ir a um lugar em que você sabe que vai encontrar pessoas estranhas e isso vai ser seguro. E aí rolava uma relação muito curiosa de cumplicidade entre as pessoas que moravam em Fortaleza e frequentavam os índices. Existe um caráter muito fraterno entre as pessoas que fazem fanzines aqui em Fortaleza. Ao mesmo tempo que existia um movimento subjetivo e uma ideologia subjetiva, existiam as contra-revoluções, né? Dentro dos índices tinha gente que era contra aquilo ali. Não, isso aqui já tá virando chavão. Então, assim, tinha a parte mais radical, assim, né? Aí, enquanto a galera lá dos índices estava enveredando por esse caminho Amélie Poulain, tinha gente que já tava um pouco saindo, assim. Na verdade, o pessoal de Fortaleza é muito emo. Eles falam muito das suas dores, corações partidos, infelicidades. É diferente, eu acho, dos fanzines do Sul, que eles são mais ligados à poesia e mais ativistas revolucionarmente e tal. Eu acho ótimo, entendeu? O mundo já é tão espinhento e eu percebo também por essa nossa formação que existe uma curiosidade muito aguçada entre as outras formas de criação de fanzines que estão por aí. A gente recebe muito melhor do que lá fora, em outros lugares. Tá entendendo? Porque a gente tem curiosidade não só pela obra, mas pelas pessoas. A gente tem outra forma de falar. Outra forma de falar sobre o que a gente acha que está errado ou não. É um pouco mais singelo. Eu acho que as pessoas não pensam tão conciliadoramente não, sabe? Elas pensam em mudar as coisas por práticas cotidianas. Que são coisas que o público comum, né, os não artistas, sei lá, como é que a gente chama essa coisa, que não tem o quê de Amélie Poulain, não conseguem mais enxergar, né? Tipo, estão ali, bitolados naquilo. E aí quem está fazendo fanzine ainda aqui na cena de Fortaleza, tem muito disso ainda, de ficar colocando ainda em primeiro plano, ou mostrando para quem não consegue ver coisas bonitas do dia a dia. Os fanzines de Fortaleza, eles registram muito o cotidiano da cidade. E como os índices aconteciam em espaços públicos, toda uma geração de criadores cresceu com uma noção de pertencimento à cidade que outras gerações não tiveram. A gente cresceu discutindo sobre isso, falando sobre isso, criando em cima disso. Pouquíssimas pessoas têm um apego assim, pela cidade, assim, porque Fortaleza é uma cidade que perdeu a identidade cultural durante os séculos. Assim. Então, assim, a gente está nesse compromisso de estamos crescendo, virando São Paulo, estamos chegando lá. E as pessoas cada vez mais esquecendo de onde vieram. Sabem para onde vão, mas não sabem de onde vieram. Então, assim, a sociedade, a parte jovem da cidade é meio assim, sem pensamento, tipo, meio avoado das ideias e tal. E não tem um ponto fixo, assim, sabe? Então, assim, durante um tempo, a galera... Isso foi muito nosso ponto fixo, né? Pois é, foi esse ponto fixo de buscar essa autoestima, assim, que a cidade vinha se perdendo, assim. Pois é, por que o Zinse morreu? Ele não morreu, ele é igual o punk, né? Morreu, não morreu, mudou, né? Sei lá, decompôs, nasceu de novo, virou uma árvore. O Zine é uma fase da vida das pessoas, e aí acabou que todo mundo foi crescendo, foi arranjando estágio, foi se ocupando com milhões de outras obrigações, sabe? E aí o Zine foi
ficando menos frequentado, porque as pessoas às vezes estavam trabalhando no final de semana, ou tinham um trabalho para entregar na segunda-feira. De repente, a gente estava trabalhando com fanzines e não mais se divertindo fazendo fanzine. Claro que a gente se divertia enquanto trabalhava, mas era muito trabalho para um grupo de pessoas que era muito importante nesse papel de marcar os índices e convidar as outras. Estava todo mundo muito envolvido nisso. Tanto em questões de grana, né, como de questões de tempo, de trabalho, estudo e tal. Eu acho que todo mundo estava assim, no mesmo ritmo, eu acho. E aí, aos poucos, a galera foi criando outras prioridades. E quando a gente volta a falar de fanzine e do que ele significa, fica cada vez mais raro alguém achar que é algo menor. Pelo contrário, na pior das hipóteses, a pessoa tem ótimas lembranças. E na melhor das hipóteses, ela conseguiu fazer com que aquela fase virasse outra coisa muito legal. Então conheci pessoas que são muito significativas na minha vida hoje em dia, que abriram portas, que estenderam a mão. Não falo só de assistencialismo, né? Mas falo mesmo de pessoas que ficaram muito amigas, pessoas que viraram amores, pessoas com as quais eu trabalho e que vieram desse movimento, dessa história dessa ação de um grupo de pessoas, não necessariamente jovens, não necessariamente escritores, não artistas, pessoas que produzem um material e estão a fim de dividir e de partilhar. E isso é algo muito singular em qualquer cidade, né? Então é isso, a gente acabou registrando em fanzines, nesses papeizinhos super frágeis que estão se decompondo por aí, um pedaço da história da cidade e da gente ao longo desses anos. Você saiu cedo de casa, olhou para o sol e os ares da manhã e espirrou. E aproveitou para chorar que o dia está tão lindo e não